Olá, meus amores, como estamos? Estão todos bem? Estão todos tranquilos em meio a tantos problemas? Espero que sim. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula ainda sobre a puberdade. Hoje nós vamos falar sobre os hormônios, o sistema nervoso e a puberdade. Não vai dar tempo a gente ver tudo, vamos por partes para o nosso vídeo não ficar tão longo. Mas vamos começar pelos hormônios. Então nós sabemos que o adolescente, quando ele está adentra aí, né, essa fase, então os hormônios eles ficam muito aflorados. Por que isso acontece? É quando os órgãos estão ficando maduro, digamos assim, então eles vão produzir em maior quantidade esses hormônios. E aí são chamados os hormônios são produzidos por órgãos chamados glândulas endócrinas, certo? Então esses hormônios eles são liberados pela corrente sanguínea que vai circular por todo o nosso corpo. E aí, em todo o nosso corpo ele vai possuir glândulas específicas para cada tipo de hormônio, tá certo? E aí o nosso corpo ele vai necessitar para cada órgão no nosso corpo ele precisa ser irrigado, digamos assim, por um determinado hormônio. Por exemplo, glândulas sudoríparas, ela é responsável pela produção do suor. Mas, professora, qual a importância do suor? Importantíssimo. Primeiro, vai manter a temperatura do nosso corpo, né? Se está muito quente, então o que o nosso corpo ele produz? O suor. Esse suor ele vai resfriar a temperatura do nosso corpo, porque não pode ultrapassar os 37, né? Porque ultrapassando desses 37, aí já é indício de alguma inflamação, então já é estado de febre, né? Então, as glândulas sudoríparas, elas vão resfriar, manter, né, a temperatura do nosso corpo. Então, tem uma glândula específica para produzir esse suor, que é a sudoríparas, ok? Então, vamos lá. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, é responsável pela manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo. Então, o sistema nervoso central atua de forma importantíssima. Então, vamos aqui, gente, ó. Então, aqui são as nossas principais glândulas, ok? Então, vamos lá. No hipotálamo, onde é que fica esse hipotálamo? Fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui do ladinho. E a hipófise. Só lembrando, gente, que essa hipófise aqui, ela é do tamanho de um grão de ervilha, bem pequenininho. Mas essa danadinha é responsável por boa parte da produção de hormônio de todas essas glândulas. Então, o que o homem tem, a mulher tem, quase todos, né? Vamos lá. Glândulas tireoide, que tanto tem o homem quanto a menina, né? Que ela fica aqui na base do pescoço. Além da glândulas parótidas, timo, suprarrenais ou adrenais. Gente, isso aqui é bem interessante. Imaginemos aqui que quando você toma um susto, que dá um friozinho aqui na barriga, essa glândulazinha aqui, ó, sendo atuada, ela atua para que você fique em estado de alerta, para que você vá reagir a um perigo, ok? Pâncreas, né, o que vai produzir a insulina. Se o seu pâncreas está tudo ok, então você não tem diabetes. Quando esse pâncreas passa a não funcionar direitinho, então possivelmente você vai precisar de um tratamento porque vai estar com diabetes, certo? No caso das meninas, né, nós temos aqui as trompas, né, e o ovário. O ovário vai ser onde vai ser produzido os óvulos, gameta sexual feminino. E nos meninos, testículo. No testículo também será produzido o espermatozoide, também gameta sexual masculino, certo?
Então, a única diferença de hormônio, né, vai ser essas aqui, o ovário e testículo, ok? Cada um, viu, gente, tem uma função específica. Para cada um, uma função. Então, vamos aqui para o hipotálamo. Localiza-se no cérebro, órgão do sistema nervoso central, e faz a maior parte da integração entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, certo? Quais são os hormônios que ele produz? Ocitocina, que estimula a contração do útero na hora do parto e a liberação do leite durante a amamentação. Então, a mamãe, quando está gestante, então esse hipotálamo começa a produzir ocitocina, que é tanto produção do leite quanto a contração uterina na hora do parto. Além do antidiurético ADH, que nos rins regula a retenção de água no organismo. Então, esse hormônio aqui é ele que vai regular a quantidade de água que deve ser expelida pela urina e a quantidade de água que deve ficar no corpo, certo? Hipófise, glândula abaixo do hipotálamo, tem massa de pouquíssimo, né? Menos de 1 grama, ó, pronto, como eu falei, do tamanho de um grão de ervilha, certo? Libera vários hormônios sob o comando do hipotálamo, ok? Olha só. Dentre esses hormônios, a hipófise ela é responsável pela glândula mamária, rim, glândula tireoide e alguns das glândulas sexuais, ovário e testículo. Então, todas essas daqui, olha só, a hipófise ela atua nesse daqui, ó, no útero, nos ossos, né, que é o hormônio do crescimento, suprarrenais, certo? Pele, que aí é a produção da melanina. Então, as glândulas, cada uma vai ter a sua função, ok? Puberdade feminina. No organismo feminino, as glândulas do sistema genital, ou seja, os ovários, passam a produzir os hormônios sexuais, principalmente o estrogênio e a progesterona, sob o estímulo de hormônios liberados pela hipófise. Então, esses hormônios aqui, gente, o estrogênio e a progesterona são os hormônios sexuais femininos. São eles que vai dar, quando a menina começa a liberar esses hormônios, né, em uma quantidade um pouco maior, aí começam o que? Acúmulo de gordura nas regiões das nádegas, coxas e dos quadris, que ficam mais arredondadas. É quando a menina começa a se formar, né, como dizia o pessoal antigamente, tá se formando, pronto. É porque essa criaturinha está já sob a ação desses hormônios. Desenvolvimento das mamas, aparecimento de pelo na região pubiana e nas axilas, alargamento dos ossos da bacia, ou seja, o quadril vai ficando mais largo, porque aqui vai ter um alargamento, certo, desse osso. Gente, olha, esse aparecimento do pelo aqui, essas axilas começam a exalar um cheiro nada agradável, tá? Isso aí nada mais é do que hormônio, certo? As alterações hormonais provocam muitas mudanças no metabolismo, ou seja, as reações químicas que ocorrem no corpo. Na puberdade é comum a menina transpirar mais devido ao aumento da atividade das glândulas sudoríparas. A pele pode ficar mais oleosa pelo aumento da atividade das glândulas sebáceas e frequentemente surgem cravos e espinhas. Então, o adolescente geralmente ele possui um pouco mais de espinha. Isso por conta dessas glândulas, da glândula sebácea, né, que ela vai produzir o sebo, que é o que vai dar essa oleosidade na nossa pele, consequentemente os cravos e as espinhas. Um dos momentos mais marcantes da puberdade feminina é a primeira menstruação, chamada de menarca. Então, quando a menina
menstrua, primeira vez, é chamado de menarca. O que é essa menstruação? É a eliminação de partes do tecido do revestimento interno do útero, que estava preparado para uma possível gravidez. A eliminação desse tecido provoca sangramento que ocorre pela abertura da vagina. Ok, gente? Então, olha só a diferença que vai surgindo no corpo, né? Ó, uma criança, né? Observa que aqui a cintura vai ficando mais afinadazinha, o quadril vai alargando. Então, tudo isso é por conta por conta dos hormônios chamados de estrogênio, né? E progesterona, ok, gente? As atividades serão postadas no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pergunta, tá certo? Podem perguntar. É importante, gente, a devolutiva dessas atividades para que nós possamos ter um retorno, ok? Bom estudo a todos.